como investir em ações se você tem um perfil mais moderado, conservador, não quer ficar arriscando muito a sua carteira, o seu dinheiro no mercado de ações. É isso que a gente vai trocar uma ideia agora. Eu vou falar para vocês sobre o que o Benjamin Graham fala no Investidor Inteligente, que é o livro dele, é um livro icônico na área de investimento em ações. Vamos falar sobre isso agora. Gente, quem não me conhece, eu sou o Gabriel Batti, eu estou estudando sobre o mercado de ações, eu trabalho na EQI Investimentos como coordenador de sucesso do cliente. Eu estou num ponto da minha carreira que eu preciso entender muito o comportamento do investidor, entender muito o que é necessário para você investir bem, e estou compartilhando aqui os meus aprendizados com vocês. Então vamos lá para as primeiras regras que o Benjamin Graham fala e traz para a gente a respeito de como escolher ações para sua carteira se você tem um perfil mais conservador, ou passivo, ou defensivo. A primeira: escolher entre 10 e 30 ações, ou seja, fazer uma diversificação com esse montante de empresas, entre 10 e 30. Então, o que isso significa? Que você vai escolher entre 10 e 30 empresas e comprar entre 10 e 30 ações de empresas diferentes. Isso te ajuda a diminuir o risco, a diluir um pouco o risco dentro de um espectro maior de mercados e de empresas diferentes. Então essa é a primeira dica, ter uma diversificação entre 10 e 30 empresas. A segunda dica é trabalhar com empresas grandes, conceituadas e que sejam conservadoras financeiramente, ou seja, não façam muitas estripulias, não queiram inovar muito no jeito de gerenciar o seu dinheiro e os seus investimentos. Então procure empresas que sejam mais sólidas, que sejam grandes, que sejam reconhecidas no mercado e que sejam mais tranquilas na forma de gerir. Isso, como regra geral, quer dizer que você vai escolher aquelas empresas mais sólidas, mais consistentes e mais estáveis dentro da bolsa. A terceira dica é encontrar as empresas que tenham um histórico longo e ininterrupto de pagamento de dividendos. Ou seja, o que são dividendos, só para a gente estar bem alinhado aqui? É a percentual do lucro que é distribuído para os sócios. Tá? Então é o que você ganha, né, como lucro, distribuição de lucro da empresa. E os dividendos, se você tem nessa empresa um histórico longo e ininterrupto de pagamento de dividendos, existe uma probabilidade maior ou uma tendência de fazer parte da estratégia, fazer parte da política daquela empresa, distribuir dividendos com frequência, e provavelmente isso vai acontecer no futuro. De uma forma geral, o mercado sabe quais são essas empresas, então a leitura das carteiras recomendadas de dividendos, por exemplo, é uma boa forma de você encontrar quais são essas empresas que pagam dividendos com frequência no passado e provavelmente vão seguir pagando no futuro. E a quarta dica é impor um limite do máximo que você vai estar disposto a pagar pelas ações que você está selecionando. E aí tem dois cálculos que o autor sugere para você ter em mente. Os cálculos são os seguintes. Primeiro, 25 vezes o lucro médio da ação. No máximo, 25 vezes. Então você pega o valor de lucro médio por ação dos últimos tempos, encontra uma média e avalia se ele está mais ou menos do que 25 vezes, né? Se o preço da ação está acima de 25 vezes esse lucro médio ou se está abaixo. Se está abaixo, ok. Se está acima, já ela parece estar meio cara. E o outro cálculo, que é bastante parecido, fala que você não deve pagar mais do que 20 vezes o lucro médio dos últimos 12 meses pelo preço da ação que você está escolhendo. Então essas são as 4 regras gerais para você escolher isso. Agora vamos falar um pouquinho mais do perfil do conservador e alguns detalhes sobre a estratégia que vocês podem usar. Uma dica importante é não usar growth stocks, que eles chamam, que são as ações que estão em alto crescimento ou estão com potencial de disparar, porque elas são demasiadamente incertas. Elas podem estar fazendo esse movimento agora, mas daqui a alguns meses já não estão mais. E a gente está procurando um movimento mais estável, um crescimento mais aos poucos e bem estruturado. E geralmente quando elas têm um potencial ou demonstraram um potencial, o preço dela deve estar alto. Então esse é um outro fator bem básico, bem importante. E como estratégia, uma das coisas mais simples e uma das formas que você encontra em quase todos os livros, e que aqui no livro do Benjamin Graham é bem frisado, é uma estratégia para um investidor conservador
de custo médio ou estratégia de preço médio é uma estratégia excelente para você trabalhar. O que é uma estratégia de custo médio? Todos os meses, independente de estarmos em alta das ações ou em baixa das ações, você vai lá e compra as mesmas ações que você selecionou para a sua carteira. O que vai acontecer? Você vai comprar na alta e você vai comprar na baixa e você vai ter um preço médio justo. Então, quando o mercado estiver subindo, você vai estar comprando ela um pouco mais cara. Quando o mercado estiver descendo, ou caindo, ou baixo, você vai estar comprando ela na baixa e vai estar comprando ela mais barata. Então, ao longo dos anos, isso faz com que o seu preço seja um preço médio razoável e que faz sentido para uma carteira mais conservadora. Essa é uma estratégia fácil de gerenciar, é um papel fácil de você ter como investidor, porque você não precisa pensar se está no momento certo de entrar ou não, você não precisa repensar sua estratégia o tempo todo, você vai e investe nas mesmas ações regularmente e você vai estar pegando o preço médio ao longo dos anos. Então é importante que você tenha consistência nisso, mas é um papel fácil de você exercer enquanto investidor. Então você vai lá e todo mês vai ser o mesmo padrão de investimento. Você não precisa pensar muito nisso, essa estratégia de preço médio ou de custo médio. Então, de uma forma geral, o que define se você deve entrar numa carteira ou num perfil, numa estratégia mais defensiva ou mais conservadora, é o tanto de disposição que você tem, de tempo e energia para se dedicar aos estudos das ações do mercado financeiro para fazer suas escolhas. Se você não tem, esse é um papel, um perfil conservador, é um papel que te ajuda bastante a se colocar bem, se posicionar bem, sem precisar gastar esse tempo que está dedicado hoje à sua principal fonte de renda, que é provavelmente o seu trabalho, ou porque você não tem interesse em entrar a fundo no mercado de investimento em ações. Agora, uma coisa é básica e que não se pode fazer investimento em ações sem fazer nenhum dever de casa ou nenhum estudo. O mínimo que você vai ter que fazer é conversar com um bom assessor ou escolher uma boa carteira de recomendação de ações. Então você tem que pelo menos ler isso e guardar um tempo para fazer esse estudo, para tomar suas primeiras decisões e depois você vai ajustando isso. Então sempre vai haver algum tempo que você vai precisar dedicar e estudar um pouquinho mais para tomar suas decisões. Então, outras duas dicas para você fazer a sua carteira de investimentos e começar agora, tá? Se você já não investe. A primeira é procure um assessor de investimentos. Eu trabalho na EQI Investimentos, o nosso site é eqi.com.br, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, e lá a gente tem um monte de assessores super bem qualificados para apoiar você nas suas escolhas, tá? O nosso slogan, inclusive, é invista em suas escolhas, então vocês fiquem à vontade para fazer isso. Um assessor de investimentos, ele está o tempo todo falando sobre isso, entendendo sobre o mercado, recebendo informações, recebendo carteiras, recebendo produtos, e eles têm interesse em que você coloque, organize o seu dinheiro de uma forma mais rentável, né? Que você busque aquilo que os bancos não podem te oferecer ou não querem te oferecer. Então, procure uma corretora, nós aqui da EQI estamos à disposição de vocês, mas busque assessoria, busque conhecer, conversa com um assessor de investimentos, que isso vai te ajudar nos primeiros passos. A segunda dica é, delega essa função de escolher as ações para um fundo de ações. Então, os fundos de ações são empresas que já fazem essa seleção de ações, que tem as suas estratégias publicadas sobre qual é a estratégia daquele fundo, e os chamados FIAs, ou os fundos de investimentos em ações, eles podem ter no mínimo 67% do fundo investido em ações. Então, se você investir num fundo de ações, você vai estar basicamente investindo em ações, e sem ter o trabalho de pesquisar, de buscar essas informações, que facilita muito para quem está começando ou para quem não quer se dedicar nisso. Então você vai ver, por exemplo, muitos executivos do mercado financeiro não investem em ações, investem só em fundos de ações para não precisar dedicar tempo a gerenciar suas carteiras, porque o tempo está dedicado no negócio, tá? O foco deles está em outro lugar, eles não querem que isso tire o foco deles naquele momento. E aí uma última dica
sobre o perfil do investidor conservador, que é muito importante entender. Geralmente, quem está no mercado, quem entra e começa a estudar, começa a ter suas próprias opiniões e começa a tentar entender o que vai acontecer no mercado, porque essa vontade de entender é o que nos gera uma confiança ou uma esperança de que as coisas sigam um determinado curso de crescimento, né, para que a gente ganhe mais dinheiro com isso. O problema é que se você tem um perfil conservador ou não tem tempo para se dedicar a conhecer bem o mercado, a probabilidade de você estar fazendo previsões erradas é muito grande. E mesmo com quem mais tem tempo e quem mais se dedica a conhecer o mercado, a probabilidade também é muito grande. Então, a primeira coisa, não tente prever o futuro nesse perfil. A segunda coisa, existe uma sensação, uma ilusão sobre o que vai acontecer e uma preocupação sobre o que vai acontecer. Nesse perfil de investimento, você pode deixar essas coisas de lado. Então, não se iluda sobre grandes ganhos, também nem se preocupe sobre grandes perdas. Uma carteira mais conservadora, ela procura limitar isso. Não quer dizer que não possam haver crises e que existam grandes perdas, não quer dizer que pode haver um movimento altista e otimista que vai trazer grandes ganhos, mas é um perfil de investimento que facilita muito a gente tirar preocupação e ilusão de prever o futuro do jogo. E por fim, também não importam as bizarrices dos movimentos que possam acontecer no mercado, como a queda que aconteceu agora ano passado, quando entrou a pandemia, que caíram as ações de todos os mercados, de todas as carteiras. Você tem que se isentar disso. Então, a carteira conservadora, ela se mantém, e a estratégia da carteira conservadora, ela se mantém, independente das crises que estiverem acontecendo. Então, você deixa de lado também todas essas bizarrices de mercado. E acontecem coisas menores também. Um ministro foi trocado, daí a bolsa cai, de repente, durante alguns dias, depois já volta. Então, é bem importante que você não oscile o seu humor e as suas sensações, as suas preocupações da mesma forma que o mercado oscila. Então, não entre na neura, né, dos investidores. Você pode ficar tranquilo, entra no piloto automático dos investimentos, que todo mês você vai lá, bota dinheiro na sua carteira e vê ela crescer ao longo dos anos, não ao longo dos dias, nem ao longo das semanas. Então, resumindo, fazendo um fechamento aqui sobre esse conteúdo, um investidor conservador tem uma carteira de empresas sólidas, não se preocupa tanto com os movimentos do mercado, escolhe bem empresas que pagam dividendos, faz os seus investimentos mês a mês, independente de alta ou baixa do mercado. E dessa forma, ao longo prazo, você vai construindo uma carteira de ativos bem sólida, bem bacana para o seu perfil. Bem importante também, você pode procurar um assessor de investimentos e você pode entrar em um fundo de ações para facilitar a sua vida. Então, pense no percentual de ações que você quer ter na sua carteira e use essas estratégias para tirar um rendimento mais legal e também para experimentar o mercado, porque às vezes é bom a gente entrar na piscina aí e entender o que está acontecendo. Então, gente, se você ficou até agora curtindo esse conteúdo, acha que o perfil conservador é o seu perfil, comenta aqui embaixo alguma coisa. Se você tem alguma dúvida ou gostaria que eu adicionasse alguma coisa nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal para você receber os próximos vídeos. E lembre-se, essa daqui é uma série do livro O Investidor Inteligente. Eu vou deixar também aqui embaixo na descrição o link do livro e já tem outros 4 capítulos publicados. Então volta ali nos nossos vídeos e se você caiu nesse vídeo primeiro, e dá uma olhada, né, no que a gente tem de conteúdo, porque eu vou resumir o livro inteiro aqui para vocês enquanto eu vou estudando ele, tá bom? Então, valeu, gente. Dá um joinha aqui embaixo também, tá bom? Valeu, tchau, tchau.